for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Aí, se eu fosse um desses discípulos, eu iria olhar para Jesus e dizer, cara, você tá maluco, velho. Como que a minha vida pode ser melhor? Como que alguma coisa poderia ser melhor se eu não tiver você na minha presença? Mas Jesus disse, pois se eu não for enviar o Espírito Santo, vocês não podem se tornar como eu. Pois, o que Jesus disse? As obras que eu faço, tu farás, e coisas ainda maiores, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Uma vez a minha esposa pregou uma mensagem sobre o Espírito Santo que me marcou muito. Porque ela falou, imagina todos os seus heróis do Antigo Testamento. Pode falar de Elias chamando o fogo do céu para queimar aquele altar. O Moisés, que literalmente entrou na presença de Deus e viu a presença, Deus manifesta passando na frente dele. Ou talvez Davi, ou escolhe a sua profeta querida, sabe? Todos os seus heróis bíblicos. Aí, imagina que um dia você vai encontrar esses caras no céu, aí você vai ficar louco. Cara, Elias, me conta aquela história quando o fogo desceu, eu tô doido para entender o que aconteceu. Aí, de repente, o Elias, ele reconhece você. E ele fala aí, peraí, eu reconheço você. Você é um dos cristãos que era da época do Espírito Santo. Ah, cara, me conta como foi. Aí, literalmente, na hora que a minha esposa falou aquilo, você poderia escutar os grilos, sabe? Todo mundo ficou em silêncio. Por quê? Porque houve uma convicção que se os profetas, se os nossos heróis do Antigo Testamento, eles anseiavam, eles procuravam, eles buscavam com sede pelo vindo do Espírito Santo, e é algo que nós vivemos, que nós experimentamos pela graça, será que a nossa vida seria diferente do que é com esse conhecimento? Porque eu imagino esses profetas, a gente naquele dia, a gente falando com esses heróis, e a gente, sabe, Elias, a vida não foi tão diferente, sabe? Tipo, a gente ia na igreja, até a gente ia na quarta-feira, que era tipo a noite de adoração, a noite de oração, e de vez em quando a gente saía na praça e orava para algumas pessoas. Mas sabe, Elias, a vida não foi tão diferente. Aí Elias vai olhar para você e vai dizer, desculpa, não entendi. Como que uma vida cheia do Espírito Santo pode ser uma vida normal? De fato, não pode. O John Wesley, o famoso avivalista da Irlanda, falou assim, o Espírito Santo coberto com carne humana é a mesma coisa de colocar o semente de um pinheiro dentro de um pote de flores. A capacidade dentro daquele semente é muito maior do que a capacidade do container, do vaso. Então, deixa eu perguntar para vocês. Como tem sido a sua vida de intimidade, a sua vida de conexão com o Espírito Santo? Porque verdadeiramente, como Romanos 8 diz, os verdadeiros filhos de Deus, e essa palavra filho é uma palavra específica na grego, que significa huios, que é a palavra huios, que significa filho maduro. Ou seja, o filho que toma conta dos negócios. O filho que você pode prestar conta, e aquele filho vai tomar conta e vai fazer um serviço bom, porque ele é maduro. Aí, os verdadeiros filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Que, dá um nó na cabeça, né? Porque essa palavra guiado é a palavra que uma criança é guiada pela mão.
Então isso mostra que a nossa entrega, a nossa intimidade, a nossa conexão com o Espírito Santo, que nós rendemos a liderança dele. Mas enquanto nós rendemos a liderança dele, isso mostra que nós somos maduros e prontos para tomar conta. Então, o princípio número 2 da vida e do ministério de Jesus foi que ele foi um homem cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Pois, por que isso também é algo importante para nós entender? É importante você saber que todos os milagres, todas as curas, todas as mensagens, tudo que Jesus fez aqui na Terra como um ser humano, ele fez como um ser humano batizado e guiado pelo Espírito Santo. Ele não fez como um ser divino, porque a Bíblia diz que ele deixou a sua divindade do lado, ele deixou a sua glória para tomar a carne humana e viver uma vida humana. Então, se Jesus fez os milagres como Deus apenas, isso significa que a gente não é capaz de fazer isso. Mas se Jesus fez essas coisas como um homem guiado e cheio do Espírito Santo, isso mostra que a gente também pode fazer. E de fato, Jesus, ele confirmou essa palavra quando ele falou: as coisas que eu faço, tu farás, e coisas ainda maiores, pois vai chegar na sua vida o Espírito Santo. Ok? Então, princípio número 2. Como tem sido a sua vida e a sua intimidade com o Espírito Santo? Toma uns 30 segundos agora para falar com o Espírito Santo. Para realmente procurar dentro do seu coração. Cara, será que eu tenho completamente esquecido do Espírito Santo? Será que a minha vida, a minha conexão com Deus acontece simplesmente quando eu for para os cultos, ou eu participo de uma live, ou eu tenho uma reunião de adoração, etc, etc? Ou será que você tem uma vida diária, uma conexão íntima com o Espírito Santo? Que ele pode levar você pela mão por onde ele precisa levar você. Amém? Então vamos passar para o próximo. Princípio 3. Jesus era um homem firmado em sua identidade. E isso é um dos pilares da Escola Nova Geração, que a gente realmente quer ajudar as pessoas a descobrirem a sua identidade e se firmarem na sua identidade. E Jesus, ele mostrou o fato disso aqui em Lucas 4. Então, versículo 3, começando comigo. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora, eu imagino que todos vocês já ouviram falar dessa palavra, ou todos vocês já ouviram uma sermão sobre essa palavra, mas de fato há uma enorme quantidade de revelação dentro desses dois versículos. Por quê? Qual era a tentação de verdade? Qual era de fato a primeira tentação? A gente acabou de ler aqui. Muitas pessoas vão falar: a primeira tentação foi transformar a pedra em pão. Gente, não é. Não é. De fato, a primeira tentação é quando o diabo disse: se tu és o filho, transforme essa pedra em pão. Por que isso foi a primeira tentação? Porque, você lembra, a gente leu no início dessa aula o que tinha acabado de acontecer na vida de Jesus. Ele foi batizado. Quando ele foi batizado, ele ouviu, os céus se abriram e ele ouviu o som da voz do Pai dizendo sobre ele: tu és meu filho, em quem tenho prazer. Agora, desde sempre, a única o único ferramento ou a única arma que o diabo tem contra a gente é mentira.
Se ele consegue amarrar a gente nas mentiras dele, aí ele tem amarrado a gente de verdade. Mas ele não tem autoridade, ele não tem além da mentira. Ele precisa que a gente acredite nas mentiras dele para ele tomar alguma autoridade ou ter poder. Agora, Jesus ouviu o Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí vem o diabo: Se tu és o filho. Você lembra como o Adão foi tentado? Ele diz: Deus disse: Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo vem falar: Deus realmente disse: Não comerás de todas as árvores? Ou seja, o diabo só tem uma arma. Ele só tem o fato que ele vai amarrar a gente nas mentiras e fazer que a gente não acredite na palavra original, não acredite nas promessas que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Ok? Aí, Jesus. Cara, Jesus foi um cabro macho. Ele foi uma cara forte. Porque ele não teve medo, ele não meteu as palavras. Muitas vezes a gente vai ler aqui, versículo 4, a resposta de Jesus com um sentimento errado. Mas eu vou explicar por que Jesus respondeu assim. Aí, versículo 4. Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora, claro que isso foi um versículo que também é escrito no Antigo Testamento. Então, de fato, Jesus estava citando a Bíblia. Agora, Jesus não era apenas citando um versículo, porque muitos pregadores, muitos sermões que eu ouço sobre essa passagem falam que a forma que você vence o diabo é conhecer a Bíblia, ou ter a palavra no seu coração. Ok, de uma certa forma, isso é um fato. Só que não foi apenas isso. Porque a palavra que Jesus usou para descrever palavra, aqui no final do versículo que fala de toda palavra de Deus, essa palavra é uma palavra específica, que é a palavra rema. Talvez você já ouviu falar dessa palavra. No grego existe duas palavras diferentes para a palavra palavra. Segue a confusão. Existe o logos, que é a palavra escrita, que também representa a palavra eterna. Por exemplo, João capítulo 1, no início era o verbo se fez carne. Agora, esse verbo é a palavra logos, que é a palavra eterna, que representa Jesus. Ok? Agora, a palavra rema é a palavra específica para um momento, é a palavra dita por Deus. Por exemplo, se eu estou andando na rua, no meu carro, eu estou andando na estrada e de repente Deus diz: vire direito, pois tem uma pessoa que precisa ouvir de mim. Agora, isso é uma palavra rema, porque não é uma palavra que vai acontecer sempre. Ok? Faz sentido? Agora, Jesus, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, de toda palavra dita de Deus. Por que Jesus está usando esse versículo? Por que Jesus respondeu assim? Porque ele estava respondendo para o diabo dizendo: Cara, eu não vou cair nas suas mentiras, pois eu sei o que o meu pai tem dito sobre mim. Ele acabou de dizer para mim que eu sou filho amado e eu acredito naquilo que ele tem declarado sobre a minha vida. A minha identidade é firmada não naquilo que eu sinto, mas naquilo que ele tem dito sobre a minha vida. Agora, quero perguntar para vocês: qual é a firmeza que você tem na sua identidade? Você sente firme ou você sente confiante em quem Deus tem dito que você é? Ou será que tantas mentiras e tantas coisas e tantos desejos e tantas mentiras do mundo têm atraído o seu coração de uma forma que você não sabe de fato quem você é e você não sabe de fato qual é o seu propósito de vida?
Porque, de fato, isso foi a primeira tentação, porque se o diabo consegue amarrar a gente na nossa identidade, o resto já está amarrado. Muitas pessoas não fracassam no seu ministério porque eles não são bons pregadores. Ou muitas pessoas não fracassam na sua empresa porque eles não são inteligentes. Muitas pessoas fracassam por causa da destruição da alma e por causa da falta do conhecimento da sua própria identidade. Pessoas machucadas machucam. Pessoas destruídas destroem. Agora, pessoas que não se conhecem não podem liberar sabedoria e entendimento, sabe? Então, é uma coisa que eu quero incentivar isso em vocês. Se vocês vão participar, se vocês já estão participando da Escola Nova Geração, todos vocês precisam conhecer a sua identidade. Vocês precisam ser forjados em quem Deus diz que você é. Porque isso é o pilar, é o fundamento de toda a construção do seu ministério. É você saber, sou amado por ser e não por fazer. E eu sou filho porque ele tem dito que eu sou filho. Ok? Então toma uns 30 segundos e pensa. Mas antes de fazer isso, eu quero só mostrar uma coisa aqui. Por que o diabo estava tentando Jesus trocar pedra por pão? Porque pedra é algo eterno, é algo fixo, é algo que vai continuar. Mas o pão é algo que você precisa comer hoje, mas amanhã você fica insatisfeito. Ou seja, quando o diabo consegue abalar você na sua identidade, ele faz que você procure as coisas momentâneas e não as coisas eternas. Ele faz que você procure as coisas, os desejos instantâneos, ao invés dos prazeres eternos que Deus tem guardado para você. Então tome uns 30 segundos. Pergunta ao Espírito Santo, de verdade. Espírito Santo, será que eu sou firme na minha identidade? Será que de fato eu entendo quem eu sou? Será que com as confusões e as questões que surgem neste mundo, eu posso ser firme, eu posso ser em paz, pois eu sei quem eu sou de fato? Então, só revisando. Primeiro princípio, eu sou amado por ser e não fazer, pois Deus me amou desde o início. Princípio número 2, eu preciso ser conectado, guiado e cheio do Espírito Santo. E princípio número 3, eu preciso ser firmado na minha identidade. Aí vocês estão percebendo que Lucas 4 mostra como Jesus viveu a sua vida e construiu o seu ministério. Pois essas coisas eram os fundamentos, os pilares da vida dele. Então, vamos passar para quarto princípio aqui. Vou beber uma água rapidinho. Princípio 4. Jesus não tomava o caminho fácil. Ele tomava o caminho do amor e sacrifício. Vamos ler aqui versículos 5 a 8. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-é a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Agora, qual foi a tentação de novo? Porque muitas vezes a gente simplesmente lê esse texto e a gente pensa, a tentação era
se dobrar e adorar a Satanás. Mas qual foi de fato a tentação? A tentação era o que ele iria receber por causa daquilo. O ato que leva você a fazer. Ou o desejo que leva você a fazer algo errado. Ok? Agora, vou fazer algumas perguntas para vocês. Jesus já é ou não é o Senhor dos Senhores? Jesus, neste momento que ele enfrentou o diabo, já era ou não era o Rei dos Seis? Como a Bíblia diz, que ele era a estrela da manhã. Ele era a Rei de todas as nações. Sabe? Então, Jesus era ou não era, já é essas coisas. Todas as coisas, por ele, para ele, para ele, são todas as coisas. Ok? Então, como que o diabo vai tentar Jesus com algo que já pertencia a Jesus? Qual foi então de fato a tentação? A tentação não era o galardão, ou não era o prêmio, pois tudo aquilo já pertencia a Jesus e ele sabia disso. Então, de fato, a tentação era o caminho para obter aquilo. Aí, o diabo estava falando para Jesus: Jesus, cara, vou falar para você. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar pela rejeição que o seu povo querido, vai te dar. Você não precisa passar pelo dor das chicotadas. Você não precisa passar pelos cuspidas que as pessoas vão cuspir em você. Você não precisa passar, você não precisa prosseguir através do processo duro. Você pode ter tudo agora sem dor. Isso de fato foi a tentação. Aí como Jesus responde? Cara, versículo 8. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Essa palavra adorarás é uma palavra específica que significa se dobra. Se dobra e se rende. Aí Jesus estava respondendo para Satanás: Satanás, vou te falar uma coisa. Eu prefiro passar pela cruz e manter o meu coração limpo. Eu prefiro passar pela dor e manter a minha integridade. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm passado momentos em que o caminho fácil foi muito atraente? Ou será que vocês têm encontrado momentos e você percebe, cara, uma saída muito fácil está ali para mim. Mas eu prefiro passar pelo processo com honestidade, com comprometimento que só a Deus eu vou me dobrar. Só a Deus eu vou me render. Então isso é outro princípio que Jesus construiu a sua vida e o seu ministério. E eu sou muito grato a Deus, porque Jesus escolheu o caminho duro. Gente, tudo que é para ser criado, tudo que é para ser construído, é um processo árduo. É um processo difícil, mas a gente precisa escolher fazer o certo e não o que seja mais fácil. Por isso, a corrupção corre para todo lugar no Brasil. Porque nós queremos a saída mais fácil. Aí, pelos nossos votos, pelas coisas que a gente escolhe, pelas pessoas que a gente apoia, o que acontece frequentemente, a gente acaba vendendo o nosso futuro pelos desejos momentâneos. E a gente precisa entender, cara, eu prefiro construir algo
sustentável. Eu prefiro construir algo nobre. Eu prefiro construir algo honesto. Talvez vai doer, talvez vai custar mais dinheiro, talvez vai ser mais difícil, mas eu prefiro manter o meu coração em integridade e honestidade diante do meu Deus, pois só a Ele eu vou me dobrar e só a Ele eu vou adorar. Amém? Então isso é uma coisa especialmente no meu processo. Eu sou americano, eu vim para o Brasil em 2011. No meu processo de cidadania, demorou 6 anos, quase 6 anos e pouco. Aí imagina, várias vezes o pensamento entrou na minha cabeça, cara, tem fulano que se eu pagar R$ 2.000, esse processo passa. Mas eu prefiro fazer o que é honesto, o que é certo, para guardar o meu coração e guardar a minha integridade. Então, a santificação, o processo da santificação e o processo da construção da sua integridade é algo que você precisa guardar. Jesus nem rendeu a sua integridade para obter todos os reinos e todas as coisas que o diabo estava oferecendo. Você não aceita. Aí que você entra no aeroporto. Gente, só uma coisa. Lembre de mutar os seus microfones, por favor. E às vezes tem barulho de fora. Mas enfim, vamos lá. Princípio número 5. Jesus não se preocupava em mostrar-se capaz ou em provar a sua espiritualidade. Ou seja, Jesus não era nem aí para você. Jesus não era nem aí para ser visto. Jesus se manifestou para fazer as obras do seu Pai. Como ele disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou aqui não para você me conhecer, eu sou aqui para que você conheça o Pai. Então, em muitas maneiras, nós trabalhamos, nós façamos as coisas para que nós podemos ser vistos, para que as pessoas podem anotar as nossas capacidades e a gente ser reconhecidos pelos nossos trabalhos, pelas coisas que nós façamos, pelas nossas habilidades, etc. Mas, gente, tudo isso é passageiro. O que a gente precisa viver de fato a gente precisa viver algo que faz sentido à luz da eternidade. Não é o que acontece com a sua vida que faz você um sucesso no reino de Deus. É o que acontece por causa da sua vida que faz você um sucesso no reino de Deus. Porque se a gente pensa o que aconteceu com a vida de Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas o que aconteceu por causa da vida de Jesus? A salvação da humanidade e a instituição do reino de Deus aqui na Terra. Porque tem vários cristãos, especialmente as cristãos da igreja primitiva, tem muita gente que morreu, que os nomes deles não está escrito na Bíblia. A gente não conhece essas pessoas. Então, o que aconteceu com a vida deles? Eles foram mortos, jogados para os leões, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, etc, etc. Mas o que aconteceu por causa da vida dessas pessoas? A fé em Cristo não morreu. O caminho de conhecer Jesus, o caminho de conhecer Deus não morreu por causa dessas pessoas. De fato, eu e você, nós temos o Evangelho hoje por causa das pessoas que a gente nem conhece. Então, isso é o quinto princípio que Jesus manteve e construiu na sua vida. Versículo 9. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus. Olha de novo. De novo o diabo vai tentar Jesus na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem,
e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora, se você conhece a geografia do Jerusalém, você entende que o Jerusalém foi uma cidade que foi construída em cima de uma monte, em cima de um morro. Aquele morro, aquela montanha, era o lugar mais alto da região. Isso foi por causa de defesa, contra ataques de outros países, de inimigos, etc, etc. Mas, enfim, Jerusalém foi construída em cima de um morro. Então, é o ponto mais alto. Dentro da cidade, o ponto mais alto dentro da cidade é o Monte do Templo, onde eles construíram o templo. Aí, o pináculo do templo é o ponto mais alto do templo. Ou seja, o diabo levou Jesus para o ponto do lugar mais alto, da cidade mais alta da região. Tudo isso mostra que o diabo estava tentando Jesus para se mostrar. Porque ele levou Jesus para um lugar mais visível. Agora, Jesus ele fala na parábola do semeador que uma das tentações que as pessoas, que a palavra de Deus é sufocada, é pelos desejos e pelas... como é que é a palavra? Eu esqueci. Tipo, as coisas... lust of the flesh, o lascívio da carne e o orgulho da vida. Desculpa, eu tive que perguntar para minha esposa em inglês. Aí, o lascívio da carne e os prazeres da vida. Agora, eu quero ser visto. Eu quero que a minha habilidade seja reconhecida. Eu quero que a minha voz seja reconhecida. Eu quero ter o palco. Eu quero ter o microfone na mão. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que o meu livro se torne um best-seller no New York Times. Cara, tudo isso é passageiro. Por quê? Imagina a fama que Jesus teria se ele tivesse feito aquilo. E deixa eu perguntar para você, qual é o pecado naquilo que Jesus iria fazer? Se jogar, os anjos iriam pegar Jesus, e de repente Jesus se torna a pessoa mais famosa. Todas as pessoas que tinham rejeitado Jesus e o que tinham não acreditado em Jesus, agora todo mundo vai acreditar. Cara, o cara se jogou do pináculo do templo, os anjos buscavam, pegavam Jesus, descia ele para a terra e ele nem se machucou. Agora o cara é mais famoso. Jesus se tornou o pregador mais, sabe, o pregador mais hip hop, o mais estrela de toda Israel. Então, qual é o pecado naquilo? Eu não estou aqui para servir o meu nome. Eu estou aqui para servir o nome do meu Pai. O meu trabalho, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso Jesus responde, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não seria um pecado Jesus ser visto? O pecado seria, eu quero engrandecer o meu nome, eu quero me tornar famoso, fazendo alguma coisa que as pessoas me conhecem. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Talvez vocês trabalhem em um tipo de ministério na sua igreja. Talvez vocês até tenham um ministério. Será que aquilo que você está fazendo porque Deus chamou você a fazer? Ou porque você está fazendo para ser visto? Para mostrar a sua capacidade, para mostrar a sua habilidade? Cara, são palavras duras. São coisas que a gente precisa analisar.
E durante esses 2 anos que eu estava estudando, que Deus estava trabalhando em Lucas 4 em meu coração, você pode perguntar para minha esposa o quanto que a minha vida mudou por causa dessas coisas. Porque realmente eu tinha que analisar quais eram os meus motivos. Por que que eu estava fazendo as coisas que eu estava fazendo? Será que eu estava vivendo como Jesus viveu? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou? Ou será que eu estava querendo pregar nos estádios para ser reconhecido? Cara, é muito legal. Talvez até muitos de vocês já viram um vídeo de eu traduzindo o Todd White, andando na rua de Curitiba, e a gente viu tantas pessoas curadas, tantas pessoas recebendo Jesus. E semanalmente, literalmente, sem brincadeira, tem gente me mandando mensagem: cara, muito legal, você tá lá andando com o Todd White. Eu não repostei aquele vídeo. Você sabe por que eu não repostei aquele vídeo? É porque eu não tenho a necessidade de ser visto. Eu quero participar, eu quero me dispor, eu quero fazer aquilo que Deus tem colocado no meu caminho para fazer, mas eu quero fazer aquilo para que o nome dele seja engrandecido, para que Deus seja reconhecido. E o meu nome, cara, o que acontece com a minha vida não faz diferença para mim. O que acontece por causa da minha vida é o meu legado. E eu quero deixar um legado, eu quero viver uma vida que faz sentido à luz da eternidade. E eu espero que isso também seja algo que você guarda, que você mantenha, que você constrói na sua vida. Vamos passar para frente um pouquinho. Eu espero que está sendo bom. Eu estou tentando ser conciso, mas eu sei que é uma coisa bem profunda, é muita coisa para realmente ser falada. Mas eu acho que se você constrói, se você mantém esses princípios dentro da sua vida, a sua vida vai mudar. Eu creio. Princípio 6. Jesus era um homem que viveu com uma missão e um propósito que deu direção ao seu esforço. Agora, todo aquilo que a gente acabou de falar aconteceu antes do começo do ministério de Jesus. O que a gente vai falar agora foi o começo, foi um momento que Jesus tomou conta e disse: agora eu vou fazer as coisas que Deus me mostrou e me trouxe aqui para fazer. Então, versículo 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, só parando aqui para mostrar uma coisa. Versículo 14. Então, pela virtude, alguns de vocês têm uma tradução aqui, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Jesus entrou no deserto guiado pelo Espírito. Ele saiu do deserto no poder, na virtude do Espírito. O que significa? Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Eu não tenho tempo para explicar o significativo disso, mas eu acho que eu já falei um pouquinho. Jesus realmente viveu uma vida humana. E tudo que ele fez com um homem guiado e batizado pelo Espírito Santo. Isso mostra que nós também podemos fazer as coisas que ele fez. Ok? Só explicando aquilo. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam:
Não é este o filho de José? Agora, esse texto é incrível. É cheio, absolutamente cheio de entendimento, cheio de revelação. E eu quero focar apenas em algumas partes, porque literalmente eu posso gastar uma aula inteira apenas sobre esse texto. Mas são três coisas principais que eu quero mostrar para você. A primeira, Jesus estava voltando para a cidade onde ele foi criado. Ou seja, voltando para os amigos que conhecem ele desde a infância. Levando ele, conhecendo Jesus, o cara que conhece Jesus desde que ele tinha 5 anos de idade. Agora, Jesus entra naquela comunidade não como o Filho de Deus. Ele entra naquela comunidade não como o profeta. Ele entra naquela comunidade como o carpinteiro. Ele entra naquela comunidade como o filho de José, como os caras falaram aqui no último parte do versículo 22. Ou seja, as pessoas que conhecem Jesus pela vida passada. Muitas vezes, vocês precisam romper na sua vida. Não dizendo que você precisa quebrar relacionamentos e amizades que vocês tiveram no passado, mas muitas pessoas vão querer segurar você na sua identidade antiga. Na pessoa que você era, mas não é mais. E você precisa entender, cara, nova criatura eu sou. O velho homem já morreu. Agora eu vivo, a vida que eu vivo pela graça, pelo amor de Cristo em minha vida, que morreu e ressuscitou por minha conta. Então você precisa entender que você tem um futuro, você tem uma esperança, você tem uma coisa que Deus tem liberado sobre a sua vida e você não pode viver com as opiniões do passado, você não pode viver com as políticas do passado, você não pode viver com as pessoas que querem manter você no seu passado. Você precisa fazer um romper e avança, porque Deus tem algo muito incrível para você. Agora, segunda coisa, versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por que todo mundo estava olhando para Jesus? Conhecendo a história e entendendo a cultura hebraica, você vai entender que toda sinagoga tinha um lugar, tinha um assento específico que era chamado o trono do Messias. Toda sinagoga em Israel tinha um desses assentos. E ninguém tinha assentado naquilo porque era reservado para a chegada do Messias. Agora, Jesus, ele chega no cenário, ele pega aquele pergaminho, ele fala assim, eu sou aqui para fazer isso, isso, aquilo, e ele assenta. Onde ele assenta? Ele assenta no trono do Messias. Por isso todo mundo, os olhos de todo mundo estavam fixos em Jesus. Porque eles não sabiam, cara, será que a gente mata esse Jesus? Porque a gente conhece ele desde a sua infância. A gente conhece que ele é José, ele é filho de José. Sabe? A gente conhece esse Jesus pelo passado. Agora ele está se chamando Messias. Aí as pessoas literalmente tinham uma pedra na mão, porque eles não sabiam se a gente devia apedrejar esse Jesus ou se a gente deve ajoelhar diante dele. Então imagina a tensão naquela atmosfera. Foi um momento incrível. Centenas de anos aquela sinagoga existia esperando a chegada do Messias. Jesus se assenta. O que isso significa para você? Apenas uma pessoa que tem esses princípios estruturados na sua vida. Ou seja, eu conheço que eu sou amado. Eu sou guiado e eu sou cheio do Espírito Santo.
Eu sou firmado na minha identidade. Eu sei quem eu sou de fato. Eu não sou uma pessoa que vai tomar o caminho fácil. Eu sou uma pessoa que vou viver pelas minhas convicções. E eu não sou aqui para ser visto. Eu sou aqui para servir o meu Deus. Eu sou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Somente uma pessoa que tem estruturada essas coisas na sua vida é capaz de tomar o seu momento histórico. O que é de fato que você sonha? Quais são os sonhos que Deus tem colocado na sua vida? E eu digo sonhos que frequentemente te assustam. São palavras, são profecias que Deus tem liberado sobre a sua vida que são muito maior daquilo que você consegue fazer sozinho. E você precisa definir, cara, se eu não investir na construção desses princípios em minha vida, como será eu terei a capacidade de tomar o meu momento na história, tomar o ministério que Deus tem guardado para mim, cumprir o propósito que Deus tem planejado desde o início para minha vida? Isso é forte. Jesus, ele não tinha medo de tomar a sua posição, ele não tinha medo de tomar o seu lugar histórico, porque ele sabia quem ele era. Aí a terceira coisa. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez, começando o seu ministério? Ele declarou o seu propósito e a sua missão. Jesus, ele vai para a cidade de Nazaré e ele entra na sinagoga e ele fala assim, me dá Isaías 64, desculpa. Aí ele pega aquela pergaminha e fala assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para fazer isso aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Quantos de vocês teria a capacidade de anotar com caneta e papel, escrever agora, com precisão, qual é o seu propósito de vida? Qual é de fato o projeto que Deus gerou quando Ele gerou você? Porque eu vou falar para vocês, a grande maioria das pessoas não teria capacidade de falar essas coisas. Muitas pessoas queriam generalizar. Por exemplo, eu sou chamado a amar. Desculpe te dizer, mas todos nós somos chamados para fazer isso. Eu sou chamado para evangelizar. Todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados para amar a Deus e amar os outros. Mas o que o Deus planejou quando Ele forjou você? Quem são as pessoas? Qual é o aspecto da sociedade que Deus tinha na sua mente quando Ele estava literalmente formando o seu caráter, formando a sua personalidade, formando quem você é? Você precisa descobrir essas coisas. Porque não adianta ser uma pessoa famosa, um pregador que tem 60 milhões de seguidores no Instagram e você tem um canal de YouTube que tem 50 milhões de visualizações toda semana, se você não está cumprindo o seu propósito e o chamado particular que Deus tem liberado sobre você. Não adianta. O sucesso no reino de Deus é diferente do que o sucesso que nós pensamos. Então, de fato, é melhor a obediência do que a fama. A gente precisa entender, eu fui criado por um propósito. Eu fui criado para trazer vida e vida em abundância. Quando Adão foi criado, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que ainda não brotava nenhuma planta. Ou seja, a terra, na verdade, era um terreno balde, era um terreno seco. Um lugar vazio, como a Bíblia diz.
mas não ainda brotava nenhuma planta, pois não houve um homem para lavrar e criar a terra. Ou seja, o projeto não é criado para o homem é criado para o projeto. E você precisa entender que você não foi colocado dentro de uma coisa de repente. Você foi criado por um projeto. Ok? Princípio número 6. Eu sei qual é o meu propósito de vida e eu vou viver com esse propósito me direcionando. Cara, você precisa ter essas coisas tão forjadas, tão construídas dentro de você, que você não duvida que você tem a capacidade de fazer escolhas certas. Cara, eu vou investir nisso porque tem a ver com o meu chamado, mas essa aqui eu vou deixar de lado porque eu não preciso investir nisso, porque isso vai só tirar o meu tempo, vai tirar o meu dinheiro, vai tirar os meus esforços, e eu não preciso investir naquilo. Quantas coisas de fato você tem definido dentro de você sobre isso? Chegando quase no final aqui. Princípio 7. Jesus tinha confiança em quem ele era. Agora, versículo 21 a 22. Eu já expliquei isso, mas vamos ler de novo. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam nas palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Primeira pergunta: por que Jesus disse: Hoje se cumpriu essas palavras? Por que ele usou a palavra hoje? Porque foi o primeiro momento em que um ser humano estava cheio e batizado com o Espírito Santo. Nunca no passado, nunca na história, porque sempre o que acontecia com os profetas e que o Espírito Santo descia, repousava e saía. Eles só tinham esses encontros momentâneos. Mas Jesus, ele foi cheio, ele foi batizado com o Espírito Santo. Por isso Jesus disse: Hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês, porque foi a primeira vez na história que uma pessoa era cheio e batizado com o Espírito Santo. Agora, entra a questão. Todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é esse o filho de José? Já toquei nesse assunto. Não deixem as pessoas trazer confusão para você entre você e seu passado. O seu passado já era. O seu futuro é Jesus. Quem Jesus está declarando o que o Pai tem liberado, as palavras de vida que ele tem liberado e declarado sobre a sua vida. Isso é o seu futuro. E a gente precisa ter confiança naquilo que ele tem declarado e quem nós somos. E eu não vou deixar a confusão das opiniões, das ideias que o mundo tem sobre quem eu sou e como eu devo ser. Não, eu tenho confiança em quem eu sou, pois o meu Pai tem declarado a sua palavra sobre mim. Ok? Último princípio. Princípio 8. Jesus se preocupava em trazer a mensagem do reino dos céus e não em ser popular com os homens. Você acha que Jesus era um cara manso? Sim, Jesus era manso, mas ele não era fraco. Você vai ver a primeira mensagem, a primeira palavra que Jesus prega. Lembre-se que ele está pregando com pessoas que ele conhece desde a infância. Ele está pregando com pessoas que comeu na casa dele. Ele está pregando com irmãos e amigos que ele cresceu junto. Ok? Ou seja, ele não está falando com uma pessoa que ele não conhece. Aí, vamos escutar o que Jesus prega. Versículo 23 a 29.
E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhuma profeta é bem recebida na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o seu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitaram. Uou, 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 uou. O que aconteceu, velho? Versículo 22 diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Aí aqui, versículo 29. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitaram. Peraí, velho. Em 7 versículos, as pessoas saíram do lugar de maravilha e graça e chegaram no lugar de ira até o assassinato de uma pessoa que eles conhecem desde a infância. Peraí, velho. O que Jesus falou que era tão fanático, o que era tão ofensivo a essas pessoas que eles queriam matar o Jesus? Então, a gente realmente precisa entender o contexto da mensagem, porque senão a gente vai simplesmente dizer: essas pessoas eram chatas. Não, mas espera aí. As pessoas estavam olhando sobre Jesus com maravilha, cheio, percebendo a graça dentro das palavras que Jesus estava falando. Aí 7 versículos depois, eles querem matar Jesus. Por quê? Porque Jesus veio com uma mensagem. E eu vou simplesmente dar o contexto da mensagem, não para gastar tanto tempo, porque a gente precisa encerrar aqui. Enfim, o povo de Israel, o povo judaico, sempre, desde sempre, uma das únicas problemas que eles tinham em ser as pessoas e ser a nação escolhida por Deus é que eles viviam como o povo escolhido e não como o povo que foi escolhido para abençoar as outras. Por exemplo, quando o Abraão recebeu a bênção, quando o Abraão recebeu a palavra de Deus sobre a vida dele, Deus disse: eu vou te abençoar para que você se torne uma bênção para as nações. E desde sempre Deus tem dito: a minha casa será uma casa de oração para as nações. Ou seja, Deus escolheu o povo de Israel não para que o povo de Israel pode guardar tudo e conter tudo dentro. Deus escolheu o povo de Israel para que o povo de Israel seria uma luz para todas as nações vir e participar. Então, desde o início, Deus não queria que todo mundo se torne israelita. Ele queria que os israelitas alcancem o mundo com a graça, com a luz, com o favor que Deus tinha liberado sobre eles. Ok? Mas, porque eles tinham se fechado, eles tinham decidido que nós somos o povo escolhido e todo mundo que não é israelita, que não é judaico, é pagão e merece o inferno. Aí Jesus chega na cena. A primeira palavra que Jesus prega, o que ele prega? Nos dias de Elias, houve muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas o Elias foi enviado, se não for a Sarepta. Ixi,
Aí, nos dias de Eliseu, houve muitos lepros em Israel, mas a nenhum deles o Eliseu foi enviado, senão foi o Naamã, o sírio. A primeira palavra que Jesus prega: eu não vim apenas por vocês, eu vim para todo mundo. A gente não pode ter medo em pregar a mensagem. A gente não pode ter dúvidas sobre o que Deus tem declarado e que Deus quer fazer através das nossas vidas. A gente precisa ter confiança, a gente precisa ter convicção. Que, cara, talvez a palavra que eu vou pregar para você, você vai me odiar, mas você precisa escutar. Você precisa ouvir. Porque Jesus, ele queria quebrar essa mentalidade que nós somos o povo escolhido e o resto é o resto. E eu vou dizer para você que hoje, se Jesus aparecia nas igrejas, muitas igrejas iriam ter a mesma resposta. Porque tem muitas igrejas e muitas pessoas que querem viver assentados na sua bem-aventurança, enquanto tem pessoas morrendo e precisando ouvir a palavra de Jesus. Enquanto que tem uma sociedade que está entrando em pânico, que está entrando em caos. 3 anos atrás, houve 2 gêneros e ninguém discutia esse fato. Hoje, segundo as pessoas inteligentes, tem mais de 96. Como? A sociedade entrou em caos, a sociedade entrou em pânico em vários aspectos. Por quê? Porque eles estão precisando de Jesus. Enquanto que a igreja está focado tudo dentro e a gente precisa guardar o que Jesus está fazendo aqui dentro das 4 paredes da minha igreja, da minha comunidade. A gente precisa guardar. A gente não pode sair com as pessoas, a gente não pode entrar nos lugares dos pecadores porque a gente vai nos contaminar. Aí Jesus, ele está pregando a mesma mensagem para a igreja hoje. Eu não vim apenas para vocês, eu vim para todo mundo. Eu vim para chamar vocês de abençoados, eu vim para chamar vocês de favorecidos, para que vocês se tornem uma luz e um sal. Será que nós estamos vivendo assim? Ou será que nós estamos aproveitando de tudo que Deus está fazendo na nossa vida e nós estamos sentados em cima da nossa bem-aventuranças e nós estamos nos tornando gordos e preguiçosos? Não, gente. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, a igreja tem uma missão. E o mundo precisa ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ter confiança, convicção que a nossa mensagem vai ser ouvida e vai transformar a sociedade. Amém? Então, eu acho que deu o suficiente para vocês entenderem. Esses são os princípios que literalmente têm tornado os pilares e os fundamentos da minha vida. A minha vida de oração tem revolvido ao redor desses princípios, que eu fico conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, como que eu estou sentindo hoje? Será que eu estou sentindo de verdade como filho? Será que eu estou convicto no meu propósito? Aí tem sido momentos de muita convicção, de muito treinamento, de muita liderança do Espírito sobre a minha vida para me edificar. E eu espero que essas coisas aconteçam na sua vida. E se vocês querem fazer parte da Escola Nova Geração, por favor, venham. Eu acredito que a escola vai transformar a sua vida, como tem transformado muitas vidas até agora. Então, eu quero orar para vocês rapidinho, simplesmente encerrando essa reunião em João Marcos. A Débora vai falar e depois o João Marcos vai falar. Eu vou orar para vocês e depois a Débora vai falar um pouquinho. Mas eu espero que vocês gostaram. Eu espero que essa mensagem alcançou os seus corações, edificaram vocês e realmente vai ser uma palavra que vai guiar vocês a crescer
vai guiar vocês a construir esses princípios e esses fundamentos na sua vida. Amém? Então, Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença, pela sua liderança em nossas vidas. Eu peço, Espírito Santo, para que todo mundo que está ouvindo a minha voz comece a construir, comece a aprofundar nos seus relacionamentos contigo, de intimidade, de convicção, de profundeza. Deus, para que o Senhor pode estruturar em nossos corações, deixar bem claro, deixar bem firme, Deus, um entendimento que nós somos filhos e filhos amados em quem o Senhor tem prazer. E isso não é baseado em que nós façamos, mas é totalmente baseado em quem nós somos. E Deus, eu oro para que as pessoas podem construir os seus relacionamentos contigo, Espírito Santo, para que nós podemos aprender a ser guiados, aprender, Deus, a ser liderados pela sua mão, Espírito Santo. E Deus, para que as pessoas podem ser firmes e estruturados em suas identidades. Deus, não é a identidade que a nossa mãe, que o nosso pai, que o mundo, que a nossa escola, etc., etc., tem dito sobre nós, mas é aquilo que nós temos ouvido direto da sua voz. Em intimidade, em conexão, o Senhor tem falado sobre nós, quem nós somos. E Deus, para que as pessoas podem de verdade viver uma vida que faz sentido à luz da eternidade, ter a convicção e viver pela santificação, e Deus, pelo comprometimento de manter a nossa integridade intacta. E Deus, para que nós podemos viver não para sermos vistos, não para sermos famosos, Deus, mas para que a nossa fama seja que nós vivemos plenamente pela glória do nosso Pai. Nós vivemos plenamente pelo nome, pelo engrandecimento do seu reino, para que nós podemos viver, Deus, trazendo luz e trazendo glória para o teu reino e o seu nome. E Deus, para que as pessoas podem ser firmes, Deus, com uma precisão de entendimento sobre o seu propósito particular e específico sobre a vida de cada pessoa, Deus. Eu peço visões, eu peço palavras, Deus, eu peço encontros divinos sobre essas pessoas, para que o Senhor toque nessas áreas e revela com clareza o que é aquilo que o Senhor tem declarado e liberado sobre a vida de cada um. Deus, eu oro para que o seu Espírito nos alcance, para que a nossa mensagem vale a pena, para que nós tenhamos confiança nas palavras que o Senhor tem liberado em nossas vidas, para que o mundo pode receber, para que nós podemos nos tornar, Deus, apenas um rio que leva as águas da vida para um mundo seco que precisa, igual como Adão, Deus, aquela terra seca, árida, não tinha nenhuma planta, mas quando o homem chegou com propósito, aquela terra se tornou um jardim. E Deus, eu peço isso sobre a vida de cada um. Deus, que as pessoas ao nosso redor, que estão secas, que estão sedentas, que estão precisando um toque de vida. Deus, quando nós chegamos na cena, quando nós chegamos com aquela palavra, com aquele entendimento, as pessoas vão receber das águas do rio de vida através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra te alcançou de uma forma para edificar o seu coração. E se vocês querem fazer parte da Escola Nova Geração, sejam bem-vindos, porque realmente é uma escola construída por Deus e nós acreditamos que realmente vai ser usado por Deus para definir, para guiar o futuro dessa geração. Amém? Amo vocês e Deus abençoe vocês.
Então, pessoal, temos realmente que focar a nossa vida e o nosso ministério nesses mesmos princípios que Jesus fez. Nós queremos e precisamos Ego. colocar esses princípios em ação realmente na nossa vida. Nós queremos incentivá-los a seguir, se você não segue ainda, o Instagram da escola e Nova Geração. Você que está aí ao vivo provavelmente já segue, vai estar assistindo depois também, mas você que está aqui no Cisco, não deixe de participar do nosso grupo secreto. Você que está aqui no Cisco, tem no link do chat, coloca novamente aí, por favor, Kézia, para quem entrou depois, para você poder entrar, ficar sabendo de outras lives, outras aulas que nós vamos ter, programação especial, cursos, porque tem muita novidade vindo por aí. Se eu fosse você, eu ficava bem conectado. Nós vamos ter vários cursos sendo gravados de forma separada e temos inclusive um curso que já está saindo do forno, é o Projeto Casulo, e semana que vem nós vamos fazer uma live fazendo um sorteio para você que está participando aqui agora, com 25% de desconto se você quiser participar. O Casulo é um projeto que vai focar em muitas matérias que será um curso rápido, um curso menor. E o que é o casulo? É essa transformação que acontece para aquilo que Deus quer que você realmente seja, tudo aquilo que Ele te criou para ser. Então, nós vamos focar em identidade, em várias matérias para lhe ajudar nessa transformação pessoal. E em breve também nós teremos a Escola Nova Geração, como o Brandon estava falando, incentivando vocês a participarem. Tem o site da escola que você pode conhecer mais sobre a escola também, escolanovageração.com, e saber sobre o que nós precisamos nos conhecer mais, conhecer Deus mais e nos conhecer mais, essa identidade que Ele tem para nós, para que nós possamos mergulhar mais em quem Deus é. Descobrir, então, você que não conhece a Escola Nova Geração, ela tem 3 módulos, é o mergulho, a escalada e o voo. No mergulho, nós nos mergulhamos em quem Deus é e na nossa identidade, em cura da nossa alma, descobrimos e utilizamos os dons ministeriais e espirituais de uma forma sobrenatural, e aí nós vivemos isso realmente na prática. Temos temos um apoio de tutoria que faz toda a diferença. Quem faz parte da escola pode dar testemunho que realmente é uma escola que transforma, é uma escola da vida, não é simplesmente um conhecimento, uma informação que é boa e que realmente mas é a transformação de vida que nós temos. E aí nós passamos ferramentas no mergulho nós descobrimos qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito, por que foi que eu nasci. E a escalada vai lhe dar ferramentas para crescer e desenvolver nesses dons, para você ser posicionado na sociedade, naquilo que Deus tem para você. E aí nós vamos voar em direção ao que Deus tem para nós, com inclusive um apoio de mentores que têm experiência na área que você quer ter para lhe direcionar de uma forma mais assertiva. Então, não perca, na semana que vem nós faremos uma outra live, um outro momento para poder fazer essa inscrição. Nós vamos passar para você, não deixe de participar nesse grupo. Se você está assistindo pelo Instagram, mande para a gente uma mensagem no direct, que a gente vai te dar o link para você participar desse grupo. Nós vamos fazer o sorteio e você vai poder participar. Independente do sorteio, se você tem interesse, procura no link do Nova Geração, da Nova Geração Escola, do Nova Geração em si, lá na bio tem um link do projeto do Casulo que você vai poder fazer, ok? Não é só para pessoas que moram no Brasil. Se você está nos assistindo de fora, esse curso é online, do Casulo, e teremos vários outros projetos online, você pode fazer. Inclusive, estamos com o projeto de fazer a Escola Nova Geração online também, juntamente com a turma presencial. Então, fique ligado, nos siga nas redes sociais e participe, que vai ser incrível. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe dar uma noite incrível. Kézia, tem mais alguma coisa aí? Não, por enquanto não. Pessoal, aqui pode olhar no chat aqui, tem o link do grupo secreto no WhatsApp e também para se inscrever no sorteio do lançamento da Escola Nova Geração.
É isso então, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada. E se você gostou, quer compartilhar com alguém, compartilhe o link lá depois da live no Instagram da escola. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau.